Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando aqui mais uma gravação para falar um mês agora de dezembro, para encerrar aqui a nossa carteira de fundos imobiliários, né? Bom, conto aqui com a participação aqui já na minha bancada, obviamente aqui com a participação de Gabriel Ribeiro. Tudo bem? Fala Glauco, beleza? E aí, tudo bem? Tudo bom, tranquilo. Bom, mês de novembro caminha aí, a gente está falando aqui a gravação na sexta-feira aqui, que antecede, né, a virada do mês. A princípio, um tom positivo para o IFIX, está subindo aproximadamente 1,30, né? Enfim, vamos ver, dependendo aí de condições de fechamento, mas com tom positivo. Talvez, para encerrar, já que a gente falou aqui dezembro, o mês talvez não muito positivo, né? A gente está olhando, quanto que você pegou o dado de year to date, né? Até o momento, quanto que a gente está em termos de IFIX? O IFIX está caindo aí por volta de 12,2, né? Então, aí uma queda até que expressiva. Se a gente olhar o Ibovespa, cai um pouco mais de 4% aí hoje, né? Então, realmente a gente viu aí uma queda um pouco maior dos fundos imobiliários em relação às ações. Talvez não seja tão comum isso, né? Até porque a gente sempre fala aqui que os FIIs têm uma volatilidade menor, tem essa característica, mas acho que tem um ponto também que a gente vem colocando aqui sempre, que é a questão dos juros, né? O juros futuros está com bastante estresse aí, a gente tem uma curva longa um pouco empinada, né? E a gente também sempre comenta aqui que a correlação de juros e fundos imobiliários, ela é uma correlação negativa, né? Então, juros para cima, teoricamente, é ruim para as cotas dos fundos imobiliários. Então, eu acho que isso pode explicar um pouco por que a gente está com um desempenho pior nos FIIs. Claro, além da pandemia, questões assim, fundos de shopping têm um peso grande no índice, estão ainda performando um pouco mal. Então, são várias variáveis, mas acho que a questão macro também está impactando um pouco. Exatamente. Né? Até falando de sensibilidade, né? A sensibilidade, quando você compara impacto de juros sobre ações, né? Que tem, de fato, sim, impacto, mas para fundos imobiliários, os fundos imobiliários ele tem ali um impacto maior em termos de aí o que pode relacionar para as cotas. Bom, já que você falou um pouco desse movimento de taxa de juros, acho que começar falando um pouquinho apanhado como foi aqui o mês de novembro, como que a gente começa dezembro de uma maneira geral. Bom, aqui eu vou falar um pouco dado macro, a gente tem até um mix, tá? Eu acho que eu coloco aqui, olhando para taxa de desemprego, PNAD, a gente teve ali uma alta comparado ao trimestral, base segundo trimestre com o terceiro. Hoje a gente está com uma taxa de 14,6, um crescimento em comparação ao segundo trimestre, mas talvez um alento ali, um pouco ali a geração de geração de empregos que a gente teve essa semana, o CAGED superando as expectativas, gerando quase 400 mil vagas aí no último período. Então, é um tom mais positivo. Em compensação, aqui vale destacar, né, talvez ali o efeito sobre juros, principalmente, vem da inflação, né? E a inflação, pelo menos a gente tem um país que carece aí de muitos anos, né, que a gente, de certa forma, apanhou da inflação, a gente criou vários índices, né, para acompanhar a inflação. E a gente está vendo uma diferença, né, entre alguns tipos de índices, né, e principalmente o que a gente já vem falando aqui, IGPM e IPCA. O IGPM, com um dado até mais recente, que saiu hoje, também sexta-feira, veio ali mais um IGPM muito forte, até superando levemente as expectativas do mercado. Foi ali uma variação no mês de novembro de 3,28. Quando você olha 12 meses, você está falando de uma variação ali de 24,5% e só em 2020 aproximadamente 20%. Então a inflação concentrada aí no IGPM, que tem um peso muito grande no atacado, está bastante alta, permanece aí bastante elevada. Eu acho que até fazendo um paralelo talvez para a nossa carteira, fundos de CRI passam por um momento bastante positivo, né? Então, fundos de CRI que têm indexadores, seja ali o IGPM ou IPCA, vem ali uma atuada bastante positiva. Acho que o destaque até que a gente coloca esse mês, como VGIP, o próprio fundo do Plural também foi um desempenho bastante positivo. Acho que na nossa carteira esse mês, né, apesar do tom ao longo do ano, a nossa carteira de ganho de capital ter performado melhor do que propriamente a renda, nesse último mês aí ficou até uma diferença um pouco mais forte. Acho que os fundos de CRI tiveram um desempenho bastante positivo. Eu acho que até pegando esse gancho de falar o IPCA também, né? Acho que até a gente falou do VGIP,
é um fundo que tem muita exposição a IPCA, tem uma exposição muito baixa de GPM, mas o IPCA também vem surpreendendo para cima. Então o dado de outubro veio em 0,86, levemente acima da estimativa. E a gente teve também essa semana o dado de IPCA 15, que veio ali em 0,81 e a expectativa era 0,71, né? Então realmente o IPCA também está mostrando aí uma alta. E a gente tem, acho que se a gente olhar os fundos de CRI na bolsa, a gente tem mais disponível fundo que tem exposição a IPCA do que propriamente GPM, porque o GPM geralmente ele está indexado a CRIs um pouco mais arriscados ali, geralmente loteamentos, multipropriedades. Então, na média, assim, você consegue encontrar mais CRIs atrelados ao IPCA. Mas fora isso, a gente tem o GPM atrelando vários contratos, né, de aluguel, né? Então, Lajes corporativas, né? Até alguns de logística, mas a gente acha particularmente, sim, é impossível você fazer um repasse de 25%, talvez feche próximo disso em 2020. No momento que a gente está hoje de pandemia, você não vai conseguir repassar isso para o seu inquilino ali, né? Muito complicado. Eu lembro assim de cabeça, assim, a gente estava discutindo até no meio ali desse mês, né? Tava vendo um SP Downtown, né? O ativo que tem ali no centro agora, né? Que depois que ele vendeu ali a unidade Belenzinho. E o que era para ser o repasse do IGPM, na verdade, ele tá com dificuldade de receber ali o próprio aluguel. Então, imagine você discutir ali e falar atento, né? No caso, que é quem está contratando ali o espaço. A gente acha que, de certa forma, para ativos de real estate, de tijolo, é mais difícil ter o repasse. Acho que para a CRI como um todo, enfim, acho que é uma coisa mais preto no branco, né? No sentido ali que se você não pagar, o credor vai ter execução ali de garantia que muitas vezes é penoso, né? Não é uma relação para um, né? Enfim, você tem ali uma cobertura para dar garantia. Então, acho que ali os fundos de CRI vêm performando melhor, principalmente para esse ponto. E aí, vamos falar o que mais a gente pensa aqui? Acho que talvez falar um pouco sobre essa novo produto que a B3 tem, né? Então, a gente falou aqui no mês passado que eles iam começar, mas oficialmente vai começar no dia 30, que é a possibilidade de você operar vendido ali em fundos imobiliários. Então, você pode alugar as suas cotas e você pode operar short ali, como a gente fala no mercado, em fundos imobiliários. Então a B3 soltou um ofício ali com todas as regras e todos os fundos que estão elegíveis, né? Então as regras são que o fundo tem que ter um volume médio ali de negociação igual ou acima de R$1 milhão, isso é uma média de 6 meses, e tem que ter uma média maior que 500 cotistas também ali em 6 meses, tá? Então fazendo todas essas regras, a gente tem ali 52 fundos que podem ser negociados, podem ser shorteados ali, e se você tem cotista do fundo, você pode alugar suas cotas. E são ali, relativamente pouco ainda, né, em relação a todos os fundos que a gente tem, mas é por causa dessa questão de liquidez, né? Mas são os maiores, né, teoricamente, da indústria. Então, sim, todos os grandes aí, falando de KNCR, os fundos do Credit Suisse, ali outros fundos de CRI, BTG e tal. Então, muitos deles ali, os que têm maiores cotistas, você vai ter essa possibilidade. E eu acho que isso deve impactar mais, assim, a princípio, talvez fundos de CRI e fundos de fundos, que teoricamente a precificação é um pouco mais fácil, porque você leva em consideração muito a métrica de preço-valor patrimonial. Então, às vezes a gente vê alguns fundos de CRI, principalmente, por exemplo, agora, fundos de CRI que tem muito IGPM na carteira, eles acabaram tendo uma esticada grande da cota, porque estão pagando muito dividendo, e pode ser que exista aí alguns players entrando short em alguns fundos, principalmente esse tipo, que talvez a precificação seja um pouco mais fácil ali, né? Mas, cara, vamos aguardar. Acho que a volatilidade deve aumentar, então é natural. Mas também acho que a precificação ali dos fundos também deve ficar um pouco mais eficiente, né? Então você vai ter menos distorções, né? E acho que até um ponto positivo também para short, né? Acho que acaba tendo uma convergência maior quando a gente tem subscrições, né? Então o preço normalmente de subscrição ali tem um diferencial sobre o valor de mercado, então
A gente está vendo ali as subscrições acabando tendo um desconto de uma maneira ali razoável, né? Até para incentivar ali as captações. Então acho que pode ser até com a introdução ali de BTC para fundos imobiliários pode diminuir também esse tamanho de gap como um todo. Se for falar agora do contexto micro, né? A gente estava pensando e acho que a gente chegou ali à conclusão que a nossa carteira tá com um alfa muito bom ao longo do ano e também a gente não vê grandes alterações aqui pontuais, de certa forma, que incentivem a gente mudar aqui para dezembro. Então a gente até seguindo uma linha de não fazer tantas mudanças, né? Deixar a carteira mais próxima para ser replicada por vocês. A gente também vem aqui mais um esforço também manter todos os nossos ativos, seja ali a categoria de carteira de renda e a carteira de ganho de capital. Certo, Gabriel? Mais alguma coisa que quer adicionar para encerrar aqui? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, mês que vem talvez a gente veja ainda fundos de CRI com dividendos ainda um pouco maiores, né? Então, que a média aí. Então, acho que o destaque para a carteira de renda talvez tenha um desempenho ainda interessante, né? Mas acho que realmente a gente teve um ano bom aí na nossa carteira. Esperamos que o ano que vem se repita de novo, né? Mas a gente vai trabalhar bastante para isso, né? Exatamente. Vamos ver, esperar e fechar o ano aí com chaves de ouro. É isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez. Até mais, pessoal. Até Tchau. mais, tchau.